Boa tarde a todos, tudo bem? Confere aí o som para mim, tá tudo ok? Então, alguns de vocês já viram lá no site, no grupo do WhatsApp, que eu já coloquei alguns materiais, né? No caso, a nossa transcrição da nossa aula de hoje, tá ok? Alguns aí estão lembrando de que esse material já foi disponibilizado, a gente falou um pouquinho deles no semestre passado, antes das férias. Na realidade, a gente vai rever alguns pontos, deixar alguns mais concretos, mais fortalecidos aí na mente de vocês, para depois a gente continuar nossos assuntos, tá ok? Muito bem. Estão aqui assistindo a aula agora, tanto o oitavo da manhã como o da tarde, tá certo? Então, ó, por volta, estamos agora 4h30, 4h31, por volta das 5h20, eu vou estar fazendo a chamada, como a gente faria em sala de aula mesmo, vou chamar o nome de vocês, aí vocês acabam respondendo aí mesmo no chat, tá certo? Durante a nossa aula, o chat vai estar desligado, tá certo? Quando o conteúdo for administrado por completo, vou passar a atividade, tá certo? Aí vocês, enquanto estão fazendo atividades, eu libero o chat de novo para vocês tirarem alguma dúvida e aproveitar, né, para fazer a chamada de vocês, ok? Eu queria que vocês só me informassem se o som tá ok. Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Tô vendo aí só muita gente entrando ainda, mas o número ainda tá pequeno, são duas turmas, né? São 48 da manhã e 31 à tarde. Cadê o pessoal? Certo? Bem, as nossas aulas, eu vou dar disponibilizando também para vocês alguns slides, tá certo? Então, os slides vão aparecer aqui na tela de vocês, ok? Esse depois aí eu já vou colocar lá no nosso grupo do WhatsApp, que caso vocês queiram tirar uma dúvida fora, não dá para fazer a dúvida durante o chat, durante a aula, então vocês podem usar essas duas ferramentas que está aí nessa figura aí mostrando para vocês. Uma figura, no caso aí, um dos contatos é o meu Instagram pessoal, né, do professor, e por último o número de celular nosso do WhatsApp, tá ok? Então, basta seguir, coloca lá a dúvida, que ao longo do dia, né, e dos dias, eu vou tirando as dúvidas de vocês, ok? Já vi gente perguntando, cadê a tarefa e tudo mais. Também fiz um slide só da nossa tarefa, na página 28. Talvez muitos já tenham feito, mas a sugestão é que vocês façam de novo, para vocês relembrar esses assuntos, tá ok? Esse é o nosso penúltimo assunto que nós veríamos, né, caso estivéssemos fazendo nossa VG dentro de algumas semanas. Mas o que foi passado da gestão para a gente agora é que vocês não se preocupem com relações às provas e tudo mais. À medida do possível, nós passamos isso para vocês, tá ok? Bem, então vamos lá para a nossa aula. Quem quiser acompanhar a nossa apostila, tá certo? Esse capítulo penúltimo que a gente vê. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Só um minutinho. Então, vocês vão seguir a apostila. Também vai poder acompanhar aí na tela do Instagram, tá ok? E o capítulo que nós estamos vendo é a lição 6 da nossa apostila. Então, a apostila 6, as leis do universo, nós vamos falar como é que o universo ele se mantém, né, na condição que nós conhecemos hoje. E também verificaremos que isso acaba dando origem a estudo da física dos movimentos, no caso sendo criados. O movimento formado parte da física chamada de dinâmica, ok? Bem, então nós vamos iniciar a nossa aula propriamente dito, tá ok? Eu vou desativar o chat, tá certo? E
Quando eu estiver terminando o conteúdo e passando o exercício, eu libero de novo para vocês, tanto tirarem dúvidas, para eu também fazer a chamada de vocês, tá ok? Então vamos lá. O universo como um todo, ele é regido por 4 forças fundamentais do universo. Talvez alguns não estejam vendo o nome fundamentais, o meu rosto está bem em cima da imagem, né? Mas forças fundamentais do universo. Todo o universo, ele é baseado, ele é construído, ele está estável na ação dessas 4 forças. A força nuclear forte, a força nuclear fraca, a força gravitacional e a força eletromagnética. Note que, com exceção dessas 2 forças nucleares, as outras forças a gente tem um certo conhecimento, já ouviu falar, ou talvez a gente até consegue, de uma certa forma, interagir com elas. A força gravitacional acaba gerando a força peso, que leva qualquer outro material ao chão. E a força eletromagnética, quem já acendeu uma lâmpada, quem já usou qualquer produto eletrônico, que é hoje algo mais do que comum, né? Vocês estão fazendo isso nesse momento, assistindo essa aula. Então a força eletromagnética está muito presente em nossas vidas, tá certo? Então essas 2 forças, gravitacional e eletromagnética, elas estão mais presentes, nós temos um contato maior com elas. Só que a nuclear forte e fraca, elas é que permitem que a matéria exista. Então, se a matéria existe do modo como nós estamos observando, a luz atravessando os materiais, refletindo, dando cor, dando forma, ou cada material, como vocês viram já em Química com a Gabriele, tem as suas propriedades, isso acontece pela ação dessas 2 forças iniciais, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Mas o que é que, de fato, cada uma dessas forças? Vamos analisar cada uma delas. Bem, a força nuclear forte, ela vai ligar subpartículas para formar matéria. O que seria subpartículas? O nome está aí, ó, subpartículas, ou seja, algo menor que as partículas. Partículas nós podemos encarar como sendo os prótons, os elétrons e nêutrons. Esses 3 formam um átomo. Os átomos, união, formam substâncias, moléculas, até formar toda a matéria que a gente conhece. Só que a existência desses materiais, a relação, a interação que existe entre eles, acaba unindo e formando a matéria. Já a nuclear fraca, ela é responsável por decaimento radioativo. Quem já assistiu aí o filme Godzilla, né? Nessas férias foi 2 filmes que eu assisti, achei até interessante. E ele se alimenta desse material radioativo. Então, o material dito radioativo, quando ele começa a liberar partículas. E quem que permite que essas partículas não sejam liberadas de uma vez, ou que algumas substâncias não liberem e o que outras liberem? Essa força nuclear fraca. Ela que é responsável por esse decaimento radioativo, ok? Desse jeito é que explica também a vida e morte de uma estrela, beleza? Bem, as outras 2 forças são justamente a força gravitacional. Uma forma de a gente observar essa força é justamente o movimento que a Lua faz em torno da Terra, e até a gente mesmo, a Terra como um todo, em torno do Sol, gerando as variações de estações do ano, fazendo que a posição do Sol aparente no céu, das estrelas, mude ao longo dos anos. Isso não é algo exclusivo do Sol e o planeta e os outros planetas do Sistema Solar, mas isso é algo comum de todo o universo. Por exemplo, nossa galáxia, Via Láctea, no centro dela tem um buraco negro supermaciço. E em torno dele, todos os bilhões de estrelas, com seus mais outros milhões de planetas, estão em órbita em torno dele. A força eletromagnética já é a interação das moléculas. Elas vão formar a matéria. É aquilo que eu falei para vocês que, por exemplo, quando a gente está tocando em alguma coisa, na realidade, a gente nunca tocou, porque a força eletrostática existente, ó, elas impedem que uma matéria cause uma fusão na outra. Já pensou? A gente não instalar de dedo, gerar uma explosão atômica, algo até semelhante como Thanos fez lá, com o próprio Iron Man fez, né, no filme, mas na realidade isso não permite, porque a força eletromagnética, principalmente a força eletrostática presente nela, que há muito tempo era encarado como coisas diferentes, elas impedem que isso aconteça. Agora, isso surge a pergunta: por que essas 4 forças são importantes? Olha aí o destaque aí na tela. Elas moldam o universo. A ação dessas forças, ela permitem que o movimento de fato exista.
E elas são as próprias geradoras do movimento. E é justamente a temática da aula de hoje. Nós já vimos falado sobre estudo do movimento quando falamos de cinemática. Quando a gente estudou, por exemplo, sobre distância, comprimento, o tempo que isso leva para ser percorrido, que a gente acaba analisando a velocidade. Se a velocidade começa a variar, já estamos falando de outra grandeza chamada de aceleração. Bem, então esse movimento completo que existe no universo é possível por causa dessas 4 forças fundamentais. E isso acaba chegando então na parte chamada de dinâmica, que é o estudo da origem do movimento. E quando você fala desse tipo de material, desse tipo de ideia, nós estamos falando do carinha aí, ó, chamada de Newton. O inglês, Sir Isaac Newton, ele é chamado de até o pai da mecânica, né, ou da física clássica como um todo, porque ele tem muitos estudos em todas essas áreas. E sobre as leis dele da mecânica, principalmente especificamente dinâmica, nós destacamos essas 3 forças que vocês estão observando aí na tela. A lei da inércia, a lei fundamental e a lei da ação e reação. Cada uma dessas leis tem uma explicação, tem um motivo de ocorrer. Só voltando aqui às forças fundamentais do universo, esse linkzinho aí que está embaixo, ó, bit.ly/aulaforca1, aula força 1, é um link para a matéria, né, que é até destacada na apostila de vocês. E vocês têm uma leitora, vai entender melhor até algumas aplicações e outras fontes de pesquisas que tem a partir dessa temática, né? Que é algo muito legal, que chama bastante atenção na física atual. Bem, voltando às leis de Newton, nós vamos agora analisar uma lei de cada, tá certo? Esse é o ponto alto da nossa aula, que são as 3 leis. Então vamos aí para a primeira lei. A primeira lei é a chamada de lei da inércia. Então tá lá. Um corpo está parado. Vou botar aqui o meu mouse aqui em cima da minha mão. Ó. Um corpo está parado. Então, para que eu consiga manter minha mão nessa posição aqui e segurando o mouse acima dele, é necessário que eu aplique uma força, a força dos meus braços. Mas se aqui fosse uma estrutura que não dependesse de uma força de qualquer outro ser vivo, apenas uma estrutura, então esse material ficaria aqui sobre ele para sempre. Por quê? Porque não há nenhuma força sendo aplicada nele. Essa é a ideia da inércia. Então, se um corpo ele já está em repouso e não tem nada que vai interferir isso, ele vai manter o seu repouso perpétuo, eterno. A mesma situação acontece no movimento. Se um objeto está em movimento com velocidade constante, ele vai manter esse movimento. Não vai ter nada que o mude, tá certo? Então, a inércia ela funciona quando tem materiais que estão sob um movimento uniforme, com velocidade constante. Então, eu não posso falar a respeito de inércia, no momento de inércia, apenas, com um objeto que, por exemplo, está com velocidade variada, porque ele já está sob a ação de aceleração. Logo, ele não está mantendo o seu estado. Esse estado já foi alterado e está alterando a cada segundo que passa, porque a aceleração está aumentando essa velocidade, tá certo? Olha só porque que é importante a gente entender um pouquinho da inércia. Você já viram a questão do uso do cinto de segurança, né? É algo obrigatório, todo mundo sabe disso, né? Só que assim, o cinto de segurança, ele tem essa utilidade justamente para evitar que a gente, por exemplo, pertença a um acidente. Ele evita que o acidente cause um dano maior ao nosso corpo. Porque, por exemplo, se um carro está muito veloz e ele sofre um acidente e ele acaba diminuindo bastante, de maneira até abrupta, a sua velocidade, então o seu corpo tem a tendência de manter aquele estado, que é aquele movimento naquela velocidade. Logo, o cinto ele trava e não permite que você vá à frente. Até alteração no sentido e direção de veículo, por exemplo, a gente está num carro, a gente sabe quando ele está virando, freando, por quê? Nós estamos sentindo esse movimento. Essa é a mudança de momento inicial. E o próprio movimento da Terra também tem essa função. É devido à ação dessa força. Já pensou? A nossa Terra, por exemplo, nesse momento, junto com todo o sistema solar,
está a uma velocidade incrível de 1 trilhão de quilômetros por hora. Já pensou que desde o final lá da aula do tio Igor, você já percorreram cerca de 250 mil, quer dizer, 250 milhões de quilômetros no universo? Já pensaram nisso? Sentiram alguma coisa? Não. Por quê? Porque essa velocidade está sendo feita de maneira constante, ok? Entendida a primeira lei, nós vamos para a segunda. Lembrando que, caso tenha alguma dúvida, vai anotando essas dúvidas. No final da nossa explicação, a gente tira as dúvidas aqui no chat, tá ok? E depois vocês podem também me procurar no Instagram e no WhatsApp. Muito bem. A segunda lei é justamente a lei fundamental. Quando uma força é aplicada em um corpo, ela vai mudar o seu estado. Por exemplo, se um objeto está parado e eu aplico uma força nele, esse corpo vai o quê? Se movimentar. Esse movimento, então, quer dizer que ele mudou de estado. Se ele mudou de estado, mudou de posição, ele ganhou velocidade. Mas ele estava parado. Então, se ele estava parado e ele ganhou velocidade, isso quer dizer que ele sofreu uma aceleração. Quem é que gerou essa aceleração? A força. Então, vamos ver aqui o exemplo, olha a importância dessa coisa. Nós temos aí esse carrinho aí, com uma massa, né, um carrinho de supermercado, desses hipermercados, e ele está parado. Como é que eu sei que ele está parado, professor? Está dizendo, corpo, inércia, agora só, aceleração igual a zero. Aí chega você para ajudar o seu pai lá no mercado e você começa a empurrar esse carrinho. Olha só, o que é que você está aplicando? Uma força. Então, força aplicado em um corpo, que nós chamamos de massa, logo representada pela letra M, vai adquirir uma aceleração. Como está aqui mostrando nesse quadro negro, força igual a massa vezes aceleração. Então, note que é um fator, ou seja, para eu determinar a intensidade de uma força aplicada, eu preciso saber, por exemplo, qual é o valor da massa, quantos quilogramas tem essa massa, e saber qual é a aceleração que ela vai adquirir. Isso é até fato que você já tem esse conhecimento há bastante tempo. Se você vê um objeto que é maior que você já sabe que para conseguir, ou pelo menos tentar empurrar, você vai ter que aplicar o quê? Mais força. Se eu diminuir esse material pela metade, a força que eu aplicava antes, eu preciso agora ser tão intensa, porque se eu aplicar a mesma intensidade, eu vou aumentar a aceleração adquirida. Por quê? Porque a minha massa foi diminuída. E isso a gente observa matematicamente nesse cálculo aí da segunda lei de Newton. Por isso que é chamada de força fundamental da dinâmica, tá certo? Essa aqui é a equação chave. Você, por exemplo, inércia você acabou de observar que é quando o corpo muda seu estado. Então, quem é capaz de mudar esse estado? Aí a equação está mostrando uma força. A força, aqui de novo o meu mouse, aplicado em um corpo, o dedo aqui apresenta a minha força aplicada, e o mouse é a nossa massa M. Então, se eu estou empurrando ele e ele adquirir um movimento, esse movimento foi adquirido porque o corpo ganhou uma aceleração. Isso explica porque se eu tenho uma massa muito grande e eu não consigo empurrar, você vai empurrar um muro, por exemplo, vai até conseguir, mas geralmente isso não é possível. Por quê? A força que você tem que aplicar para mover aquele muro deve ser uma força muito grande, que não é o caso. O segundo ponto que nós vamos ver aqui é a terceira lei, a lei da ação e reação. Essa é a mais assim, complicadinha de a gente compreender. Mas depois você entende, principalmente quando você vai estudando estática, e nós vamos aumentar esse conhecimento lá no curso do Pré-IF e no próximo ano, no nono ano, é que quando uma força é aplicada num ponto, deixa eu pegar aqui 2 exemplos aqui. Aqui, uma força aplicada num ponto, por exemplo, essa caneta aqui é a representação da minha força nesse ponto.
Só que, instantaneamente, quando eu aplico essa força, tem uma... Opa, deixa eu ver se vai conseguir aqui. Deu certo. Mais ou menos. Tá vendo, ó? Então, ó, uma tá na direção e a outra em outra. Deixa eu aqui tirar. Vamos supor que tem aqui essa superfície aqui no contato, ó. Então, essa força aqui vermelha é a força que eu tô aplicando. Vamos supor que há uma superfície aqui, ó. Então, quando essa força é aplicada, então há uma reação gerada. Agora note, elas têm a mesma intensidade, logo são vetores do mesmo tamanho, né? Tem a mesma intensidade, mesmo valor numérico, só que os seus sentidos estão o quê? Opostos, tá certo? Enquanto uma é a ação, a outra é a reação. Agora, por que é importante? Por que é importante te entender ação e reação? Bem, vamos aqui de volta ao ver um carrinho de supermercado. Note aqui, para você empurrar, claro, que quanto mais pesado ele tiver, mais coisa ele tiver, maior vai ser a força aplicada. Então, quando você empurra o carrinho, ó, se o chão estiver liso, sem o atrito, você não consegue. Porque você precisa aplicar uma ação para que a reação permita que esse objeto possa se movimentar. É o caso aí do desenho, né? Tá vendo aí as duas setinhas, ó? Mesmo ponto, mas sentido contrário, tá certo? Estão aí falando que é melhor dos comentários, mas eu vou já ligar, tá certo? E Isabela, vou repetir as duas forças, tá certo? No caso, eu vou repetir logo as três. Antes, deixa eu só mostrar o último quadrinho aí da importância da ação e reação. Aí nós vamos relembrar as três, tá certo? Então, ó, ao andarmos, ou seja, a ação de andar, como a gente está até observando, mesma ideia aqui, se não tivesse o carrinho também teria a mesma coisa, tá certo? Se você pega um chão bem liso, né, aqueles futebol de sabão, por exemplo, é difícil ficar em pé, quanto mais correr. Por quê? Não tem atrito, então não tem nada que você aplique a força e gera a reação contrária. Então, a própria ação de andar, nós precisamos disso, por isso que a gente consegue andar. Em outras superfícies mais lisas, que não tem tanta interação, já fica mais difícil. E essa interação também é encontrada, por exemplo, nos planetas. Ou, como acontece aqui na Terra, a interação na gravidade entre a Terra e a Lua, isso acaba gerando efeito das marés. Olha só, a maré, toda quando a Lua vai passando e atraindo a água onde a Lua passa, em torno da Terra, ela vai freando a rotação da Terra. E isso acaba também gerando um desgaste na gravidade que acaba separando a Lua um pouquinho. Cerca de 3 a 4 centímetros ao ano, tá certo? Então, ó, nós vimos então aí as três leis, tá certo? As três leis de Newton. E esses eram os pontos altos da aula de hoje, tá certo? Já vou agora relembrar, tá certo? Vou aqui começar a liberar o chat, tá certo? Aí vocês podem tirar as dúvidas. Só um minutinho aqui. Pronto. Bem, as dúvidas sobre as três leis. Vamos então relembrar as três leis. Aí na telinha vocês estão observando lei da inércia, a fundamental da dinâmica e da ação e reação, ok? Bem, sobre a lei fundamental da dinâmica, ela tem a chave justamente nessa equação aqui, ó. O princípio fundamental da dinâmica, onde uma força aplicada vai depender de quê? Da massa vezes a aceleração, tá certo? Agora, na ação e reação. Bem, a ação e reação, quando eu tenho uma força sendo aplicada, num ponto, por exemplo, vamos supor que a minha mão, ó, aqui, seja uma parede, uma superfície, tá certo? Então, ó, quando eu estou encostando nela, gera uma reação. É como se fosse aqui, ó. Encostei a força, apliquei a força, tá certo? Já gerou uma reação, ó, aqui no mesmo sentido, tá ok? Então, uma força é aplicada, deixa eu ver se dá para acertar aqui, ó. Uma força é aplicada, então, quando eu encosto, há uma reação. Tá vendo aqui pela caneta verde? Pode destacar só a tampinha mesmo, tá ok? Então, ó,
A vermelha é a ação, é a força que eu estou aplicando, e o verde é a reação. Às vezes conseguimos entender melhor o efeito da ação e reação como se estivesse colocando as forças em equilíbrio. Provavelmente nesse momento vocês estão sentados. Então a força do corpo de vocês está gerando uma força, uma ação sobre a cadeira. A cadeira, por outro lado, está gerando uma reação no sentido contrário, deixando o quê? Em equilíbrio, tá certo? A força do peso de vocês para baixo na cadeira e a cadeira está gerando uma força contrária, no mesmo contato, deixando em equilíbrio, tá certo? Escrever tem uma ação e reação? Tem. É tanto que se você estender muito a força, a intensidade dessa força, você pode até acabar furando um papel ou deixar ele bem marcado, né? Mas a ideia é que tá tendo ação e reação mesmo. O problema da caneta não fica tão evidente isso, porque você fica mudando muito constantemente o sentido dela. Então ela vai mudando, tá ok? Ainda sobre ação e reação. Muito bem. Quando você está andando, você está aplicando uma força nos seus pés, tá certo? Então, ó, a sola do seu pé está aplicando uma força no chão do planeta. Por reação, o planeta está aplicando uma força no sentido contrário para os seus pés. Só que a Terra não está empurrando você para cima. Por quê? Essas forças têm a mesma intensidade. Agora, vamos supor que você está, daqui a algumas semanas, acabando tudo isso, nessas quarentenas, você esteja, por exemplo, numa praça e tem aqueles brinquedos de ar quente. Então, se você sai correndo e se esbarra no negócio daquele, quanto maior a força que você aplicar, você vai ser empurrado para o outro lado. Então, ó, ação, a sua correndo até se esbarrar nesse pula-pula de ar quente, e a reação que ele acaba te empurrando de volta para onde você veio, tá ok? Então, essa é a ideia da ação e reação. Bem, como é que a gente pode descobrir esses valores da segunda lei de Newton, da questão da princípio fundamental da dinâmica? Força igual a massa vezes aceleração. Então, ó, eu tenho 3 grandezas físicas. Eu tenho a força, que ela é encontrada pela multiplicação da massa e da aceleração. Então, se eu tenho 3 variáveis, eu preciso de 2 para encontrar a terceira, tá ok? Deixa aqui só tirar aqui as figuras que eu não estou conseguindo ver as dúvidas de vocês. Então, quando a gente dá um murro na cara de outra pessoa, a gente não sente tão forte porque a nossa aceleração estava maior, então a outra pessoa recebe o murro mais forte. Bem, na realidade, a ação é a mesma. Só que aí que tá. Quem vai sentir mais, quem vai sentir menos, vai depender da resistência da superfície, tá certo? Não há necessidade de fazer esse teste, viu, Ítalo? Mas você que é jiu-jitsu que você faz, né? Vocês usam muito esses efeitos da ação e reação, né? A própria dinâmica como um todo, aplicando nos golpes, tá certo? Então a força aplicada, você não vai ter uma super força vindo de outra coisa, do além, para você aplicar. É a força que você pode gerar. Então, o próprio arte marcial, ela permite que essa força não seja além daquilo que você é capaz de fazer, tá ok? Bem, ação e reação. Ainda está gerando dúvida, tá certo? Eu vou abrir o espaço agora para fazer a chamada, tá certo? Aliás, chamada não, perdão. Eu vou colocar aqui na tela para vocês a tarefa de casa, que vocês já vão começar fazendo agora. Então já pode até tirar a dúvida, tá certo? Mas eu vou falar ainda mais sobre ação e reação, ok? Qualquer força que você aplique, por exemplo, você está encostando numa parede. Só o processo, o fator de você encostar na parede, você vai furar a parede? Não vai? Então, quando você encosta sua mão na parede ou em qualquer outra superfície, então você está tendo uma ação e a superfície está tendo uma reação no sentido contrário que equilibra essa força.
para não ir além daquilo. Porque já pensou, você encostar na parede e você atravessar a parede? Não faria muito sentido, né? A água, por exemplo, o que a gente encosta na água, a gente acaba entrando nela. Por quê? Porque a água é um fluido. Então, no caso, o seu corpo vai espalhar, vai afastar as moléculas da água. Mas isso já não acontece, por exemplo, no sólido com sólido. Bem, essa tarefa já tinha sido feita, mas como a gente passou muito tempo sem vê-la, sem fazer, eu queria que vocês refizessem, tá certo? A página 28. Larissa, a reação vai ter a mesma força que a ação? No caso, nós chamamos de mesma intensidade. A ação, que é a força que você aplica, vai ter a mesma reação, ou seja, uma força no sentido contrário com a mesma intensidade, tá certo? Só voltando aquele slide lá do quadro negro destacando a força, ó, a gente já havia visto nas aulas anteriores, bem antes da gente entrar na quarentena, que massa, a unidade é quilograma, e que a aceleração, a unidade é metro por segundo ao quadrado. Então, quando a gente faz esse produto massa vezes aceleração, a gente ganha então uma nova unidade de grandeza física, no caso a unidade física para força. Então, esse quilograma metro por segundo ao quadrado vai tá aí na explicação para vocês no caderno, que eu coloquei no WhatsApp para vocês. Ela nós chamamos de Newton, é a intensidade da força, tá ok? Bem, eu queria, assim, gentilmente pedir para vocês que evitassem qualquer tipo de comentário inoportuno, porque vocês estão sendo avaliados. A questão dos testes estão acontecendo do mesmo jeito. Então, vamos usar esse espaço para a gente tirar realmente dúvida. Isso aqui é nosso ambiente de escola, tá ok? Não é o que a gente esperava, né, voltar das férias, mas infelizmente as nossas situações de saúde não permitem, ok? Carla Sabrina, mastigar algo é ação e reação? Toda vez que se aplica uma força, há uma reação no sentido contrário. Sim, é um exemplo, ok? Bem, vamos então tirar as dúvidas. Já que todos aí, né, estão tentando fazer a tarefa, né? Já surgiu aí uma dúvida no exercício 2, tá certo? Deixa eu então aqui dar uma olhada na apostila. Eu vou aqui desativar rapidinho um comentário, daqui a pouco eu volto, ok? Então, aplicando a lei fundamentador-dinâmica, calcule a intensidade das forças a seguir. Bem, essa questão aí está pedindo justamente isso aqui, ó. Como é que eu sei qual é a minha força? A força é encontrada pelo produto, a multiplicação da massa e a aceleração. Então, ó, no item A, qual é então a nossa força? Basta você pegar a massa e multiplicar pela aceleração. Qual é a massa? Podem responder agora, né? Vocês estão vendo aí, questão 2, a página é a página 28. E aí, qual é a massa aí do nosso objeto? Vamos para a questão 2 primeiro, depois a gente passa para a restante, tá certo? Sim, só multiplicar. Então, ó, no item A, qual é a força? Massa igual a vezes aceleração, tá certo? 2 quilogramas vezes 3 metros por segundo ao quadrado. Então, 2 vezes 3, 6. Então, quilograma é a massa, né? Quilograma, o kg, é a unidade de medida da massa. O metro por segundo ao quadrado, esse m barra s ao quadrado, ele é a aceleração. Então, o produto desses dois vai dar o valor da minha intensidade da força. Então, 2
vezes 3, 6 newtons, ok? Item B, qual é a nossa massa? Em quilogramas. No item B é da questão 2. Agora é hora de vocês responderem e participarem. É o item B agora. Isso, 10. 10 quilogramas. Cuidado, vocês já são alunos que já têm um certo conhecimento físico e não podem somente falar 10 quilos. Por que 10 quilos? A palavra quilo representa 1000. Então, se eu tenho 10 quilos, eu tenho 10, na realidade, de massa, 10 quilogramas, tá ok? E a aceleração é de quanto? Aceleração do item B. Lembrando que a aceleração é a letrinha A. A igual a alguma coisa, valor numérico, metro por segundo ao quadrado. Conseguiram identificar? Isso, 0,5. E quanto é que fica? 10 vezes 0,5. Aí que eu chamo a atenção para vocês. Ó. Se vocês têm uma certa dificuldade em, por exemplo, trabalhar com números decimais, você pode transformar o número decimal em uma fração, 0,5, 5 décimos. Ou você pode fazer o cálculo geral, 10 vezes 0,5, deslocando a vírgula, ok? Isso, 10 vezes 0,5, multiplicando isso dá, de fato, como o Ítalo está colocando aí, ó, 5N, que no caso seria 5 newtons, ok? E o item C? Qual é a massa do item C? Isso, Levi, 5 newtons, a resposta do item B. Isaac também, muito bem. E o item C agora? Massa 60. E a aceleração? Tem aceleração? Massa 60. E a aceleração? Está em quantos metros por segundo? Lembrando que é só multiplicar. 60, no caso, como já estão respondendo, vezes 10. Tá certo? Então, dá justamente isso, né? Massa igual a 2 kg, massa 60 kg vezes 10, 600 newtons. Agora, vamos aqui exercitar vocês mesmos, não precisa nem colocar aqui no chat, não. Lembra aí a massa de vocês e multiplica pela ação da gravidade. Lembrando que a gravidade, até o nosso próximo tema, ela é uma aceleração. É a aceleração que te leva para baixo, para o chão. Então, para eu saber a intensidade que essa força está aplicando no meu corpo, basta você fazer isso. Pega a sua massa, o valor da sua massa em quilogramas e multiplica por 10, que é a aceleração da gravidade. Aí vocês vão ter a intensidade que o seu corpo, sua massa, né, está fazendo sobre a superfície da Terra, ok? Sim, o resultado tem que colocar a letra N, então perguntando, mas só com detalhe, tá certo? Ele tem que ser com a letra maiúscula, tá certo? Vitor Cal, você não entendeu o quê? A questão da sua massa é justamente a intensidade que é a gravidade. A gravidade é a força gravitacional. Ela que atrai tudo para o centro da Terra, tá certo? Principalmente quem está na superfície. Aí então você pega seu valor da massa e multiplica pela a aceleração na gravidade, que é também uma aceleração, que é de 10. Então, a sua massa vezes a aceleração na gravidade, que é 10, eu tenho o valor da força de cada um de vocês de intensidade. Por exemplo, a força que vocês estão exercendo no chão quando vocês estão em pé. Eu não posso dizer que é a mesma intensidade quando eu estou sentado, porque quando eu estou sentado, a minha força acaba sendo distribuída, por exemplo, pelas pernas da cadeira, pela superfície da cadeira, né? A posição dos seus pés já distribui também a força por essa posição, então ela não vai te dar a tua força necessária sobre o chão. É por isso que a cadeira consegue suportar a gente, tá ok?
É por isso que quando a nossa mãe, né, ou restaura pra gente fala pra gente ter um certo cuidado quando a gente sobe em cima de alguma coisa. Porque nós vamos concentrar o nosso peso em um ponto. Então, nesse quesito, quando você concentra o seu peso num ponto, aí sim, há uma possibilidade de uma quebra, de causar um acidente, ok? Tá certo? Então, ó, relembrando aqui para vocês, quem não fez ainda, vou passar aqui a nossa agenda, tá certo? Da aula de hoje, tá ok? É a apostila Casa 20, página 28. Podem começar fazendo agora, tá certo? Dentro de alguns minutinhos, né? Tô tirando dúvida para vocês. Aí eu vou tirando essas dúvidas à medida que passa. E no caso, eu vou, dentro de alguns 5 minutos, eu vou começar a fazer a nossa chamada, tá ok? Eu estou preocupado ainda com os números que estão assistindo a aula, porque o número não é compatível com o número de alunos, né? Ó, nós somos 31 na tarde e 48 pela manhã. Só tem 49 alunos, tá certo? Lembrem aos colegas de vocês que essas aulas são muito importantes, tá ok? Newton se escreve com EWT, tá certo? Igual como o Isaac está colocando aí para vocês, tá ok? Mais alguma dúvida? Eu queria fazer junto com vocês, ó, a questão 1. Vocês estão observando aí ela, ó? Vou ler aqui para vocês. Questão 1. Qual lei da física explica a razão de a cabeça do motorista ser forçada para trás quando o seu carro sofre uma colisão traseira, dando origem ao efeito chicote? A cabeça é forçada para trás e em seguida para frente muito rápido. E isso pode causar um dano aqui na coluna cervical, tá certo? Se não tiver um suporte adequado na cadeira, isso pode até causar uma perda dos movimentos do corpo, tá ok? Então ele quer saber o que, ó? Qual é a lei da física que explica a razão dessa cabeça ir para trás e para frente? É a lei da inércia? É a lei fundamental da dinâmica? Ou é a ação e reação? O que vocês acham? Qual das 3 leis de Newton explica esse efeito chicote do pescoço? Ok? Página 28, questão 1. Agora, cuidado com o enunciado, ó. Ele está falando, esse parênteses, o que é o efeito chicote. Mas o ponto importante da questão é, ó, qual lei da física explica a razão de a cabeça do motorista ser forçada para trás numa colisão traseira, ok? Então, pessoal, a lei que explica isso é a lei da ação e reação. Toda vez que alguma coisa muda bruscamente o meu estado, o meu sentido, a minha direção, eu estou mudando o meu estado inercial. Então, a resposta dessa questão 1 é lei da inércia. Por quê? Porque ao sofrer uma colisão, houve uma mudança no sentido que a força estava sendo aplicada. Note que o objeto estava assim, tendo uma direção para frente, e quando ele sofreu uma colisão, ele aumentou essa força sem esperar. Então foi um aumento de força, logo uma aceleração que gerou a mudança de velocidade. Na realidade, Ítalo, é somente essa, viu? Somente a lei da inércia, a resposta do item da questão 1, tá certo? Mais alguma dúvida nas questões? Aproveita aí. Só confiram para mim, deu certo vocês observarem as anotações da sala de aula lá no grupo que eu coloquei, lá no WhatsApp? Coloquei a anotação de aula antes de começar nossas aulas. Deu tudo certo lá? Bem, enquanto vocês confirmam aí, ó, a questão 1, a resposta é a lei da inércia, porque ao sofrer a colisão, houve um aumento de força, logo, uma mudança no estado que o corpo se encontrava, tá ok?
A número 1 é só ir nessa, ok? Bem, estão pedindo para a gente fazer a questão 5. Bora aqui, eu vou escrever aqui no papel e tentar mostrar para vocês, tá certo? Essa questão 5, ela era para a gente fazer mesmo em conjunto, ok? Então, imagina só, eu estou aplicando uma força, só que depois aparece mais outra pessoa aplicando essa força junto comigo, tá certo? Estou explicando a questão 5, beleza? Então, ó, dois amigos estão empurrando uma caixa cheia de ferramentas que possuem 120 kg de massa. Um dos amigos está aplicando uma força de intensidade de 4 newtons e o outro de 2 newtons. Então, ó, um está aplicando 4 newtons de força e o outro está aplicando 2, metade da força. Aí está perguntando, ó, qual é a intensidade resultante da força se os dois estão empurrando um do lado do outro? Ou seja, vamos supor que eles estão puxando alguma coisa, ó. Vou representar aqui pelas canetas, uma azul e uma vermelha, ó. Vamos supor que a minha mão seja a caixa. Então, ó, essas duas forças, os dois colegas estão puxando, ó, e estão trazendo essa caixa pesada de ferramentas, tá certo? Aí o item quer saber o seguinte, qual é a força resultante? Nós chamamos de força resultante a força que é o somatório das forças aplicadas. Então, ó, a força resultante seria justamente o somatório de 4 newtons mais 2 newtons. Então, quanto é 4 mais 2? Né? 6. Então, ó, quando eu aplico essa força no mesmo lado, no mesmo sentido de direção, basta fazer o quê? Um somatório dessas forças. Aí eu vou ter a ideia da força. Deixa eu ver se dá pra ver aqui vocês. Não, ficou invertido, não foi? Tá aparecendo invertido para vocês. No final da aula eu posto para vocês lá no WhatsApp do grupo, ok? Então a ideia é essa. Se eu estou aplicando 4 newtons para um lado e o meu colega está aplicando 2, ó, eu vou somar essas duas forças aplicadas, 6 newtons. Só que o item A está me perguntando isso, né? Qual a força resultante? E o B, qual é a aceleração adquirida? O que é que eu faço então? Então eu faço o que? A aplicação da segunda lei de Newton, que é a lei, né, que tem a equaçãozinha que a gente aprendeu. Então, se eu sei que a minha força é 6 newtons e que a minha massa é 120, então eu vou pegar esse valor de 120, né, e dividir pelo 6. Vai dar uma aceleração baixíssima mesmo. Mas é a ideia, eles estão aplicando um pouquinho de força, né, estão com má vontade, né, e acaba que eles não estão gerando uma aceleração tão grande, né. Então, ó, 6 dividido por 120 vai dar pra gente a aceleração, ó, tá certo? Então, essa aceleração, ela vai dar justamente, você pode ir simplificando em fração, mas ao final do cálculo, é bom que você deixa em número decimal. Se não souber, não tem problema, você pode deixar ela no formato de fração, tá certo? Mas o fato é que o resultado final é 0,05 metros por segundo ao quadrado, tá certo? 120, ô Levi, porque ele está dizendo que a massa da caixa de ferramenta, que é o que eles estão empurrando, tem 120 quilogramas. É a massa da caixa de ferramentas, tá certo? A letra B, Carol, você vai pegar essa força que você encontrou no item A, que é de 6 newtons, e aplicar na segunda lei de Newton, que é força igual a massa vezes aceleração, tá certo? Então, você pega esse valor,
da aceleração da massa do corpo e divide pela força aplicada, ok? Por que a massa da caixa? Porque é o que eles estão empurrando o cacau. Está aí na questão dizendo, ó, estão empurrando uma caixa que possui 120 kg. Por que não é incluído a massa deles? Porque não teria condição de eu empurrar uma coisa eu estando dentro dele. A minha ação e reação não seria permitida para que isso acontecesse, ok? Muito bem, pessoal. Eu vou colocar essas anotações aí, então, na aula. Já tem que começar a encerrar, porque senão, eu não sei se tem aula de 5h30 em diante, mas eu queria que vocês prestassem atenção a Nanda, a resposta da questão do item A da questão 5 é 6 newtons. Basta somar as duas forças. Eu vou colocar a resolução lá no grupo para vocês, tá ok? Eu queria que vocês só compartilhassem para mim aí quem está aí presente, tá certo? A aceleração é o que o item B está pedindo. A questão 3, Narciso, ela é uma questão de pesquisa, tá certo? Aí, próxima aula a gente tira essas dúvidas, beleza? Eu queria que vocês não só respondessem, falassem agora no chat, quando eu chamasse o nome de vocês, tá ok? Eu vou fazer chamada aqui rapidinho e vocês compartilhando. Posso contar com a ação? Aí você não precisa dizer mais nada, tá certo? O Levi, perdão, Levi, não é com você não. Ana Larissa tá aí? Ana Larissa, veio? Não tem como eu saber o nome de vocês pelo o nickname de vocês no Instagram, porque tem gente que tem um nome que é totalmente diferente do que tá aqui. Eu vou falar o nome, aí você confirma, né? Tá ok? Então, ó, Larissa, Ana tá aí, a Larissa Leal? Pronto. Ok. Bianca Mendes, tá aí? Daniel Levi, tá aí? Eduarda Arraes. Eduardo Silva. Eduardo Túlio. O Tomás tá aí? Fernando. Fernando Henrique. Giovana. Já vi ali a Giovana já. Guilherme dos Santos. Larissa. Fernando Henrique, esse Fedar que eu coloquei aqui então. Larissa, tá aí? Coloquei já, Giovana. Obrigado. Iane. Ingrid Machado. Isabela. Ítalo Cacau. João Henrique. João Pedro dos Santos. Ok, Ítalo. Isabela.
Ok. O João Henrique tá aí? João Pedro Pinheiro. O Pires. João Pedro Silva. Joaquim Vitor. Maurício, já tinha visto ali também. Milena, tá aí? Carla Sabrina. Lara Erline. Já coloquei aqui, Silva. Obrigado. Joaquim, ok. Carla Milena. Carla Sabrina. Lara Erline. Ok, Lara. Larissa. Milena apareceu. Larissa tá aí? Larissa Ferreira. Laís. Laís Elias. Já coloquei, Carla Sabrina. Obrigado. Levi Silva. Luana Rodrigues. Quem é essa Saulas? Aulas 1. É a Luana? Levi, ok. Luiz. Quem é esse aulas 1? Eu não consigo identificar. Ah, Laís. Obrigado, Laís. Luiz. Beleza. Maria Clara. Coloquei Eduardo, já botei a presença. Maria Clara Saraiva. Maria Fernanda. Coloquei, Luiz, já dei a presença. Meriadne. Meire, cadê você? Coloquei, Luana. Maria Fernanda, beleza. Joaquim, já coloquei, Joaquim. Sim, Joaquim, tô só pra ir na chamada, tá certo? Meire, a Olga, foi embora? Não vi mais a Olga. Pedro Hugo, tá aí ainda, Pedro? Ok. Pedro Juan. Pedro Lucas. Já coloquei, Vitor, também. Vinícius. Maiara Evelyn. Victor Cauã. Pedro SX. É o qual? Juan ou Lucas? Não dá pra ver a foto. Ok, Pedro Lucas. Então o outro é o Pedro Juan. Sara Letícia tá aí. Vinícius Fernandes também. Tairine, Tayane tá aí. Já coloquei, Juan. Sara Letícia, Sara Michele, tá aqui o Vitor Cauã, beleza, já botei. Pessoal da turma 2, rapidinho que nosso tempo tá acabando, ó, tem 40 segundos só. Abraão tá aí? Anne Caroline. Ok, Sara. Ok, Tairine. O Lego Mesh, eu não sei quem é. Já coloquei, você também. Quem eu não chamei aí no final, Maiara, eu já chamei todo mundo. Esse NB Void eu não sei quem é. E acabou 6 segundos, eu não acabei fazendo a chamada do oitavo, não. Foi um prazer, pessoal. Até a próxima.